lá então, boa noite a todos, nesse dia 18 de setembro de 2024. Hoje nós temos a honra de receber a professora doutora Milene Sabino Lana. Ela é graduada em Engenharia de Minas, mestre e doutora em Engenharia Metalúrgica e de Minas pela UFMG, foi professora da UFOP de 1984 a 2023, tem experiência na área de geotecnia com ênfase em mecânica das rochas, orientou mais de 50 trabalhos de iniciação científica, mais de 20 dissertações de mestrado e 6 teses de doutorado. Professora Milene, é um prazer tê-la aqui conosco. O palco digital do PPG 100 e Lampiminha é todo seu. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre um tema, né, que é um tema a respeito de aplicação de rochas ornamentais na construção civil, mais especificamente como revestimentos. E esse tema, ele é um tema que foi originado de uma tese de doutorado que eu orientei, que o aluno defendeu em 2023, né, no ano passado. E o que nos motivou a esse tema foi que, normalmente, a seleção de rochas ornamentais para uma determinada aplicação é feita muito mais com base em padrões estéticos, né? Então, eu acho a rocha bonita, então eu vou aplicar essa rocha, né? Vou colocar numa fachada, etc. E, na verdade, somente para além dos padrões estéticos, é importante também que a seleção dessas rochas para uma determinada aplicação, ela leve em conta as propriedades físicas e mecânicas dessas rochas. É fundamental, porque senão a gente vai ter problemas na hora de aplicação. Então, o que nos motivou nesse trabalho foi exatamente isso, criar um critério de seleção que fosse um critério de seleção mais científico, digamos assim. E a criação desse critério, né, levou em conta técnicas de estatística multivariada e principalmente a análise de agrupamentos. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui, ok? Bom, essas informações, elas já foram dadas, né? A minha graduação, o meu mestrado, doutorado. E eu, na verdade, o meu mestrado, ele foi voltado para... É engraçado, né? Porque o programa de pós-graduação da UFMG, Engenharia Metalúrgica de Minas, é um programa também onde a Engenharia de Minas está dentro aí desse conjunto, né, da engenharia metalúrgica, que é mais forte, inclusive, lá. E dentro da engenharia de Minas, dentro da área de lavra de Minas, eu, então, me especializei na área de geotecnia. Então, no mestrado, eu trabalhei com escavações subterrâneas e no doutorado com estabilidade de taludes. Mas também fizemos muitos trabalhos com mapeamento geológico e geotécnico. E o que a gente observou? Esses dados de mapeamento geológico geotécnico, a gente começou a trabalhar muito no tratamento desses dados. E como vocês devem saber, na mineração, o banco de dados geológico geotécnico, ele é enorme, né? É enorme. Tem muitos dados, os dados também eles são obtidos ao longo de vários anos, então tem vários dados durante vários anos, e é preciso tratar esses dados. E aí a gente começou a trabalhar, então, para tratamento desses dados com métodos estatísticos, geoestatísticos, inteligência artificial, linguagem de máquina, esses métodos de estatística multivariada e de machine learning, né? Inteligência artificial também. E aí, vários trabalhos, né? Desenvolvemos vários trabalhos com esse foco. E acabou que resultou, então, num trabalho como esse, né? De rocha ornamental.
Deixei aqui também o meu e-mail institucional, né? Caso vocês queiram entrar em contato, eu mantenho o e-mail institucional lá da UFOP, né? Bom, então, como eu tinha comentado com vocês, essa palestra ela foi baseada numa tese de doutorado, né? E quando o André me pediu para dar essa palestra para vocês, eu tentei buscar algum assunto que tivesse maior interesse dentro do programa de vocês, né? Não sei se eu acertei. Então, falei, vou mostrar lá a questão das rochas ornamentais. Então, o autor dessa tese, né? Aqui está o título da tese, né? Especificação de rochas ornamentais utilizadas na construção civil, aplicando técnicas de estatística multivariada e aprendizado de máquina. Foi defendido em 2023 pelo Juliano. O Juliano Zagotto, ele é professor do IFES lá no Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim. E ele já trabalhava há mais tempo com rochas ornamentais. Então, a gente fez essa parceria, né? E ele conseguiu um banco de dados bem extenso, né? Um banco de dados muito interessante, e nós começamos, então, a trabalhar com esse banco de dados. Essa tese, né, ela foi defendida no programa de pós-graduação em Engenharia Mineral da UFOP, na área de concentração de Lavra de Minas. E teve como nosso parceiro o professor Dr. Tiago Martins, que é professor do Departamento de Estatística da UFOP e cuja formação é em ciência da computação. Então, ele é um grande parceiro nosso e ele é também responsável pelos resultados bons que a gente obteve em trabalhos envolvendo estatística multivariada e aprendizado de máquina, inteligência artificial, né? Que ele é o especialista aí nessa área, ok? Bom, sobre rochas ornamentais. A ABNT, ela define rochas ornamentais da seguinte forma: as rochas ornamentais são materiais pétreos, naturais, que são extraídos na forma de blocos ou placas, utilizados em revestimentos internos e externos, mas também em estruturas, em elementos de composição arquitetônica, decoração, mobiliária e arte funerária. Então, assim, a gama de aplicação das rochas ornamentais é muito grande, né? No nosso caso, a gente vai focar nos revestimentos mesmo, mas são rochas que têm assim, um espectro, né, de aplicação que é muito grande, como vocês podem perceber. Também nós temos a definição das rochas de revestimento, né, também pela BNT, que é uma rocha ornamental submetida a diferentes graus ou tipos de beneficiamento e utilizada no revestimento de superfícies, especialmente pisos, paredes e fachadas. Então, são definições, né? Só para a gente situar aqui o nosso contexto. Bom, o que acontece? As rochas ornamentais, é muito comum a utilização de nomes comerciais. A gente está chamando aqui nomes comerciais ou de fantasia. Por quê? Muitas vezes, esses nomes, eles não têm nada a ver com a geologia da rocha, com a litologia, né? E a gente dá alguns exemplos aqui nesse slide. Observe o seguinte: aqui nós temos um xisto, né, e um granito. E, segundo esse autor aqui, essa fonte, esse xisto foi chamado como granito, pelo nome comercial granito. Observe que isso é uma loucura, né? Porque o xisto é uma rocha que tem uma anisotropia muito grande, né? É uma rocha metamórfica, o granito é uma rocha ígnea, não tem nada a ver um com o outro, até no aspecto, mas o nome comercial que foi utilizado foi granito. Aqui do lado, desse lado direito aqui, aí nós já temos
uma rocha cujo nome comercial utilizado foi mármore, mas na verdade é um serpentinito. Novamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O serpentinito, ele é rico em olivinas, minerais, né? De olivinas, e ele é um produto do metamorfismo de peridotitos e dunitos. E o mármore é uma rocha rica em carbonato. Então, novamente, não tem nada a ver. O nome não corresponde à geologia, à litologia da rocha. Ok? Mais ainda, né, citando aí o mesmo autor, gnáisses, que são chamados de granitos. Também um problema aí sério, né? Os gnáisses, eles são rochas metamórficas, enquanto que os granitos são rochas ígneas. Deixa eu ver se eu ponho o fone de ouvido aqui. Só um instantinho. Por causa do barulho. Só um instantinho, gente. Me ajuda aqui. Bom, então os gnáisses, eles têm também uma anisotropia acentuada em relação ao granito. São rochas metamórficas, são produtos do metamorfismo de granitos, mas são muito diferentes dos granitos. E nós vamos ver na sequência da palestra que esse problema vai aparecer no nosso banco de dados, tá? Esses gnáisses confundidos com granitos. Bem, e daí, né? Qual o problema da utilização desses nomes comerciais? Como a gente comentou, né? Eles muitas vezes não refletem a mineralogia, a composição mineralógica da rocha, e nem tampouco as propriedades físicas e mecânicas, né? Bom, e daí? Qual é o problema? Quando eu escolho, né, uma rocha que é um granito, mas que não é um granito, por exemplo, essa escolha pode ficar prejudicada para uma determinada aplicação, porque eu imagino que a rocha tenha características de granito e, na verdade, ela não tem. Quando eu seleciono, como é muito comum, escolher uma rocha ornamental para sua aplicação baseada em características estéticas, eu posso ter patologias, manchamentos, eu posso ter uma rocha que não tem uma durabilidade inadequada, que se altere facilmente em contato com o ambiente externo. Enfim, eu posso ter uma série de problemas, de patologias, que acabam criando conflito aí entre os consumidores e os produtores, certo? Então, essa é a questão que está envolvida aí nesse problema desses nomes, né, de fantasia. Bom, critério de seleção de rochas ornamentais. Então, o nosso objetivo é estabelecer um critério, né? Esse critério, não, até onde a gente saiba, até onde foi a nossa pesquisa bibliográfica, não existe um critério de seleção que leve em conta todas as propriedades físicas e mecânicas das rochas ornamentais que devem ser obtidas durante a pesquisa de um jazimento, né? Isso é obrigatório, você precisa fazer esses ensaios e obter essas propriedades. Na verdade, isso fica abandonado, né? Então, a gente pensou o seguinte: bom, nós vamos pegar esses bancos de dados e que tem esses ensaios, essas variáveis, e vamos tentar estabelecer um critério que possa levar em conta todas essas variáveis. Daí, então, surgiu a ideia de aplicar a estatística multivariada, que são métodos que nos permitem tratar simultaneamente várias variáveis, né? Então, esse é o contexto aí do trabalho. Utilizar bancos de dados de ensaios de caracterização tecnológica estabelecido pelas normas, né? Então, eles são normatizados e foram cuidadosamente escolhidos para que a gente tivesse procedimentos padrão
para a realização desses ensaios. Na verdade, nós já pegamos o banco de dados pronto, nós não fizemos os ensaios, mas esses bancos eles estão disponíveis, né? Em princípio, a gente tinha bancos de dados de rochas ornamentais, tanto brasileiras quanto de Portugal, mas a gente achou conveniente não usar essas rochas de Portugal, né? Porque o contexto é muito diferente. Então, o banco de dados incluiu apenas rochas brasileiras. Utilizar análise de agrupamentos, né? Então, a gente vai falar na sequência sobre a análise de agrupamentos, mas o conceito é simples, né? É você estabelecer, num conjunto de dados bruto, grupos que tenham características semelhantes, né? Então, eu tenho um grupo de rochas ornamentais e eu quero agrupar aquelas que têm características semelhantes e separar as que são distintas, né? Então, a ideia da análise de agrupamentos, ou cluster análises, né, como também é conhecido, é essa aí. Bom, qual a relevância? Primeiro que o Brasil ele exporta, né, rochas ornamentais. É um mercado rico, né, e mundialmente reconhecido como uma potência que produz e exporta essas rochas ornamentais. Elas têm, muitas delas têm grande beleza estética, né? E também, se a gente escolher aquelas com propriedades físico-mecânicas adequadas à sua aplicação, isso vai casar e dar uma boa, uma boa utilização, né? Uma utilização com sucesso dessas rochas, tá? E elas estão espalhadas por grandes obras em todo o mundo. A caracterização tecnológica dessas rochas ela é fundamental, mas normalmente desconsiderada pelo mercado, né? Então, é aquele problema, eu tenho um monte de dados, eu tenho um monte de propriedades, e daí, né? O que eu faço com isso? É preciso utilizar. Novamente, né, chamando a atenção, quando eu escolho uma rocha para um determinado ambiente e ela não é apropriada para aquele ambiente, eu tenho patologias. Eu posso ter manchas, quebras e posso, inclusive, comprometer a obra, né? O que de forma alguma é desejável. Então, essa seria, digamos, a relevância aí do trabalho. Como nós comentamos, essa caracterização ela deve ser feita na etapa do jazimento. E esses resultados eles devem ser apresentados juntamente ao relatório final de pesquisa, né, da jazida. Então, isso é uma obrigatoriedade, né, essa caracterização. Ela é obtida por meio de ensaios e análises técnicas, e que são realizados segundo procedimentos normatizados. Então, eu tenho entidades aí como a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tenho também a American Society for Testing in Materials, né, uma entidade internacional americana, e tenho uma entidade europeia, que é o Comitê para a Normalização Europeia. Nós utilizamos essas três entidades para estabelecer os padrões, né, que a gente ia considerar para os ensaios. Demos preferência à BNT, mas em alguns casos, quando você não tem uma norma técnica muito bem estabelecida, a gente utilizou, então, as normas internacionais também, mas o foco central foi na BNT mesmo. Ora, esses aqui são os ensaios que são utilizados para caracterização. Então, eu tenho a análise petrográfica,
né? Nós utilizamos a análise petrográfica. Eu tenho índices físicos, que são densidade, porosidade e absorção de água. Aqui acontece o seguinte: a porosidade e a absorção de água são parâmetros que são variáveis que uma depende da outra. Eu tenho uma, eu consigo obter a outra. E num estudo envolvendo estatística multivariada, não é interessante utilizar variáveis que sejam dependentes uma da outra. Então, o que que nós fizemos? Nós escolhemos usar absorção de água e não usamos os valores de porosidade, embora eles estivessem lá no banco de dados. E utilizamos a massa específica seca. Então, os índices físicos foram esses aí. Dilatação térmica linear. Também utilizamos esse índice. Tá? Desgaste. Eu vou falar na sequência sobre cada um deles, né? Falar rapidamente, porque eu não sei se vocês conhecem todos, né, os ensaios. Desgaste abrasivo, Ansler, né, que é um ensaio para ver a resposta do material ao atrito, quando submetido ao atrito. A compressão uniaxial, aí eu tenho dois valores. Eu tenho a compressão uniaxial e a compressão uniaxial após congelamento e degelo, que é feito, um valor de compressão uniaxial quando a amostra é submetida a vários ciclos de congelamento e degelo. Bom, nós usamos os dois. Aí vocês poderiam perguntar, mas eles não são relacionados, dependentes, né? E não tinha comentado que em estatística multivariada a gente evita usar variáveis que são dependentes uma da outra? Sim, mas nesse caso especificamente, foi importante utilizar a compressão uniaxial após o congelamento e degelo por causa da característica de exportação dessas rochas. É um parâmetro importante para a exportação. Então, nós acabamos incluindo, né, mesmo tendo uma relação muito próxima com a compressão uniaxial. Okay? Bom, temos ainda o módulo de ruptura. O módulo de ruptura, na verdade, é uma resistência à flexão. E eu tenho aqui, essa tabela, ela está meio confusa, porque tem resistência à flexão também. Então, porque, na verdade, o que acontece? Eu tenho duas medidas de resistência à flexão. A resistência à flexão em 3 pontos, que também é chamada de módulo de ruptura, e a resistência à flexão em 4 pontos. Por isso que ela vem aqui na tabela desse jeito. Seguindo aí a orientação, porque todas duas são resistência à flexão e são muito próximas uma da outra, né, em termos de dependência dessas variáveis, o que nós fizemos? Usamos a resistência à flexão em 4 pontos e dispensamos aqui o módulo de ruptura, que seria a resistência à flexão em 3 pontos. E, finalmente, impacto de corpo duro. O impacto de corpo duro seria está relacionado à tenacidade, né? A resistência aí ao impacto. Né? A gente vai ver como que é feito esse ensaio aí na sequência. Bom, caracterização tecnológica, análise petrográfica. A análise petrográfica ela é feita tanto a nível macroscópico, quanto observando também seções delgadas. E o resultado que é apresentado no banco de dados, que está lá no nosso banco de dados, ele vem em termos de porcentagem de minerais presentes, porcentagem de quartzo, porcentagem de feldspato, porcentagem de minerais opacos, etc. Cada uma dessas porcentagens de minerais vai ser uma variável na nossa análise, tá? Bom, nessa análise petrográfica também eu posso observar o quê? A anisotropia da rocha, né? A textura, o estado de alteração, várias outras variáveis. Só que o nosso banco de dados, ele continha o percentual dos minerais. Então, foram essas as variáveis que a gente utilizou nesse quesito aí de análise petrográfica.
absorção de água, né? Então, a absorção de água ela é dada em termos percentuais e é dada pela massa saturada menos a massa seca sobre a massa seca vezes 100. Ela se relaciona, né, evidentemente, à absorção de fluidos em geral, e ela pode causar, em ambientes externos e em ambientes molhados, manchas, né, no revestimento, uma baixa durabilidade e, além disso, a redução da resistência mecânica. Então, é desejável que eu tenha valores baixos de absorção de água, né, para aplicação nesses ambientes, ok? Bom, outro parâmetro que nós usamos foi a dilatação térmica linear. Na verdade, as rochas elas apresentam variação de volume com a temperatura, dilatam no aquecimento e contraem no resfriamento. Mas o teste é linear, ele é unidimensional, né? Como o nome aqui indica, dilatação térmica linear. Tá? Então, é uma simplificação. Eu obtenho um coeficiente, né, que é dado em milímetros por metros vezes graus Celsius, e que é a variação do comprimento do corpo de prova, tanto no resfriamento quanto no aquecimento. Ó. Vão aparecer aí as duas relações, tá? Que diferem só porque uma ela se refere ao resfriamento e a outra ao aquecimento. O delta L1, então, é a variação do comprimento do corpo de prova no resfriamento, a variação de temperatura e o comprimento inicial do corpo de prova. E aí eu tenho a mesma definição, só que para o ciclo aí de aquecimento. Também aqui eu vou ter vários ciclos, né? De aquecimento e resfriamento. Isso aqui é um aparelhozinho lá da Contemco, né? Para o dilatômetro, que é utilizado nesse teste. E que tem um controle aqui automático de temperatura, né? Para execução do teste, tá? Bom, resistência à compressão uniaxial é definida como sendo o valor da tensão de ruptura quando a rocha é submetida à compressão em uma prensa. Então, aqui está representada a nossa prensa e a amostra aqui que vai ser comprimida entre os pratos da prensa até sua ruptura. E o valor da resistência à compressão uniaxial é o valor da carga máxima atingida no teste dividido pela área da base do corpo de prova. Né? Nesse ensaio, é muito comum também se medir a deformação. Eu tenho uma deformação lateral da amostra e uma deformação longitudinal. E obtenho curvas tensão-deformação. Mas, novamente, nesses dados, no banco de dados, o que está disponível para a gente é apenas o valor da resistência à compressão. Então, foi esse valor que foi utilizado no trabalho. A resistência à compressão uniaxial também, ao congelamento e degelo, é uma propriedade onde eu meço a resistência à compressão quando a rocha é submetida a ciclos, né, de congelamento e de degelo. E aí eu tenho, por definição, um coeficiente, que é o coeficiente de enfraquecimento, que seria esse valor após esses ciclos. Todos eles são normatizados, né? Nós não vamos entrar no detalhe das normas, mas elas estão citadas aqui, estão na referência também, para quem quiser consultar. Então, eu tenho esse coeficiente de enfraquecimento, que é o valor dessa resistência uniaxial após submetida a esses ciclos, dividido pelo valor da resistência à compressão simples, sem os ciclos, né? A resistência à compressão uniaxial ou simples. Nós não usamos, apesar da definição do coeficiente de enfraquecimento, nós usamos o valor diretamente da resistência, tá? Ao congelamento e degelo, ao invés do coeficiente de enfraquecimento. Bom,
Próximo ensaio, resistência à flexão por carregamento em 4 pontos. Então, a amostra está aqui colocada entre conjuntos de cutelos, né? E eu tenho 4 pontos aqui de carregamento, né? E essa amostra vai ser submetida a um esforço de flexão. Então, eu vou ter tensões de tração e compressão sendo desenvolvidas nessa amostra e vou ver a resistência à flexão, né? E a resistência à flexão, ela vai ser definida por essa expressão, em 4 pontos, tá? 3 vezes o valor da carga de ruptura obtida no ensaio, o L, que é a distância entre os roletes inferiores, e largura e espessura do corpo de prova. Então, eu tenho a distância entre os roletes, e eu tenho a largura do corpo de prova e a espessura, né? E que me dá, então, essa expressão da resistência à flexão, o megapascal. Resistência ao desgaste abrasivo Ansler. Então, esse ensaio, ele mede o desgaste que as rochas sofrem, desgaste superficial, quando elas são submetidas ao atrito, que é uma propriedade importante para aplicação em pisos. Então, eu tenho aqui representado o aparelho, é uma pista, né? As amostras são colocadas aqui sobre as sapatas e eu tenho um fluxo de areia, então esse fluxo de areia é colocado na pista e essas amostras, elas percorrem essa pista, né? Então tá lá o recipiente para o controle do fluxo, né? O regulador de carga das sapatas, essa escova, né? Para direcionar o fluxo, e o odômetro para medir a distância percorrida pelas amostras. Então, eu pego valores de distância de 500 e 1.000 metros, tá? E vou medir o desgaste superficial após as amostras percorrerem essa distância, por meio da subtração da altura inicial e final do corpo de prova, porque vai sofrendo um desgaste aí, vai diminuindo de altura. Então, essa altura aqui está sendo medida por um relógio comparador simples, um equipamentozinho mecânico mesmo, né? Para medir essa variação aí de altura, essa altura, né? E depois, a partir dessas alturas, obter a variação total aí das alturas após percorridas essas distâncias, tá? Finalmente, chegamos aqui ao último ensaio de caracterização utilizado, que é a resistência ao impacto de corpo duro. Então, isso aqui é simplesmente, aqui está mostrando o equipamento, né, utilizado no ensaio, um peso em queda livre, né, sobre a amostra, né, o ensaio é feito dessa forma, né, em várias alturas diferentes, até que eu encontre aquela altura onde houve a ruptura da amostra. Então, o que eu estou medindo aqui é o grau de tenacidade do material, é a capacidade desse material suportar ações mecânicas instantâneas. E o resultado, ele é dado em termos da energia potencial, onde esse H, né, então tem massa da esfera, aceleração da gravidade e a altura onde houve a ruptura da amostra. Então, eu vou testando várias alturas até que eu tenha a ruptura dessa amostra, né? E essa seria, então, a resistência ao impacto. Bom, com isso, nós acabamos de falar dos ensaios. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o método de agrupamentos, porque não sei como é que é o conhecimento de vocês, né, em relação a esses métodos. Então, nós temos uma parte aqui que a gente vai falar da teoria de agrupamentos de uma forma assim intuitiva, né, simplificada, para que vocês entendam como que a gente interpretou os resultados desse trabalho, né?
Então, nós temos que falar um pouco desse método. A análise de agrupamentos é uma técnica de estatística multivariada, como a gente comentou, capaz de identificar agrupamentos dos dados de acordo com o grau de semelhança. Ou seja, eu tenho os dados, eu vou procurar dividir esses dados em grupos similares, de objetos similares, tá? Desde que existam esses agrupamentos naturais nos dados. Aqui está mostrando, né, essa figurinha aqui, onde as cores indicam 3 grupos aqui diferentes, né? Na análise de agrupamentos, eu pretendo ter a menor distância possível entre os elementos de um mesmo grupo e a maior distância possível entre elementos de grupos diferentes, para que eu tenha sucesso nos resultados dessa análise. Novamente, né? É uma técnica que permite a análise simultânea de várias variáveis, porque se nós fôssemos aplicar estatística univariada e pegar aquelas, são 15 variáveis, tá? Ao todo, e analisar separadamente as 15 variáveis que a gente tinha, não ia dar em nada, né? Não chegava a conclusão nenhuma. Eu preciso de analisar essas variáveis e a interação entre elas, simultaneamente. E daí, então, a ideia de usar análise de agrupamentos. Aqui está mostrando, né, dados que não têm agrupamentos naturais, então não adianta, a análise tem que ser aplicada, né? Eu tenho que ter grupos, senão não adianta nada. E aqui dados onde existem agrupamentos naturais. Eu tenho como verificar se os dados têm ou não agrupamentos naturais. Nós vamos falar isso na sequência. Na sequência, exatamente nesse slide. Eu tenho que fazer uma preparação com os dados para aplicar essas técnicas multivariadas. Normalmente, a gente faz um estudo exploratório dos dados, né, uma estatística exploratória aí dos dados, e eu aplico um teste que é um teste fundamental, chamado teste de esfericidade de Bartlett. O que é esse teste? Ora, eu preciso verificar se os meus dados, eles apresentam aqueles agrupamentos naturais. Eles vão apresentar, para aplicar, na verdade, para aplicar qualquer técnica de estatística multivariada, eu preciso que existam correlações significativas entre as variáveis que eu estou estudando. E esse teste, o objetivo é exatamente esse, para verificar se essas correlações existem. E o teste é simples, ele compara a matriz de correlações das variáveis com a matriz de identidade. É um teste de hipótese, né? Porque se a matriz de correlação das variáveis ela for semelhante à matriz de identidade, então não tem correlações. Observe o seguinte, essa aqui é a matriz identidade, né? Que na diagonal principal toda a diagonal principal igual a 1 e 0 nas outras posições da matriz. Então, eu comparo com a matriz de correlações. Aqui são os coeficientes de correlação. O coeficiente de correlação de uma variável com ela mesma, né, que estão aqui na diagonal principal, é 1, né, porque é 100%. Aí, os coeficientes de correlação das demais, então, variável 1 com variável 2, variável 1 com variável 3, 2 com 1, que é 1 com 2, a matriz é simétrica, né? Se esses coeficientes de correlação eles se aproximarem de 0, então eu não tenho correlações significativas, então eu não posso aplicar quaisquer técnica de estatística multivariada, tá? Então, eu preciso dessa matriz de correlação de todas as variáveis 2 a 2, para poder fazer o teste de Bartlett. O coeficiente de correlação utilizado foi esse aqui, o coeficiente de correlação de Pearson.
que é definido como sendo a covariância entre as variáveis I e J, dividido pela raiz quadrada da variância da variável I, vezes a variância da variável J. Então, veja bem, se eu estou com a mesma variável, evidentemente que esse coeficiente de correlação vai ser igual a 1, porque o sigma I, né, vai ser igual a esse sigma I dividido pelo sigma I, porque da raiz quadrada de sigma I ao quadrado, então vai ser 1, o coeficiente de correlação. Ora, por que nós usamos esse coeficiente de correlação? Todas as nossas variáveis, elas são quantitativas, elas são representadas por um número. Nesses casos, eu posso utilizar o coeficiente de correlação de Pearson. Mas é possível aplicar análise de agrupamentos a variáveis que são qualitativas. Ou, por exemplo, né, cor é uma variável qualitativa. Né? E aí, eu não posso usar o coeficiente de correlação de Pearson. Eu tenho que usar outro coeficiente de correlação. Eu também posso aplicar análise de agrupamentos a conjuntos de dados que contenham tanto variáveis qualitativas quanto variáveis quantitativas. Né? O que acontece é que a análise apenas fica mais complexa. Né? Para nossa sorte, nossas variáveis eram todas quantitativas. Então, a análise ela é bem mais simples, né? Nesse caso, tá? Bom, na sequência, tá bom. Cheguei à conclusão que a matriz de correlação é significativamente diferente da matriz de identidade. Então, posso aplicar minha análise. E aí, como é que eu aplico? Como é que eu consigo medir a homogeneidade entre indivíduos? Como é que eu consigo medir a homogeneidade entre grupos de indivíduos? Então, existem dois tipos de medidas, que são as medidas de similaridade e as medidas de dissimilaridade. No caso das medidas de similaridade, quanto maior o valor delas, mais semelhantes são os objetos. E as medidas de dissimilaridade, elas são o oposto. Quanto maior o valor, mais diferentes são os objetos. Para entender isso, né, a gente pega a distância. Quanto mais distantes são os objetos, mais distintos eles são. Né? Então, nós usamos exatamente a medida de distância, né, para medir a homogeneidade entre esses grupos de indivíduos. Tá? Não vou falar das medidas de similaridade, né, porque a gente não utilizou, tá? Nós utilizamos a distância, que é uma medida de dissimilaridade. A distância que nós usamos, né, é a nossa velha conhecida distância euclidiana. Então, veja bem, nessa expressão, eu tenho as distâncias, os somatórios das distâncias, considerando todas as variáveis. Então, as variáveis aqui são dadas por K. K igual a 1 até P, onde P é o número de variáveis. Então, eu tenho a distância da variável K no elemento I, menos a distância da variável K no elemento J elevado ao quadrado. E vou fazendo esse somatório para todas as variáveis. Aí surge uma questão que é importante também falar, que é o seguinte. Bom, eu tenho variáveis que são variáveis muito diferentes. Tem uma resistência que é dada em megapascal, tenho uma absorção de água que é dada em porcentagem, enfim, são variáveis cuja escala de medição mas não tem nada a ver com a outra. Como é que eu posso fazer esse somatório de todas as variáveis com variáveis que têm uma escala de variação totalmente diferente? Então, é comum a gente padronizar essas variáveis, como se faz em estatística. A padronização sendo feita pelo valor, né, da variável menos o desvio padrão dividido pela média. Né?
E aí eu normatizo todas as variáveis e não tenho esse problema de escala e posso calcular a distância, né? Porque seria muito estranho misturar aqui variáveis cuja escala de medição é totalmente diferente, né? Bem, os métodos de agrupamento, eu tenho dois tipos básicos de métodos de agrupamento. Os chamados métodos hierárquicos, que são o seguinte: consistem na realização de sucessivas aglomerações ou sucessivas divisões dos dados. Então, são métodos aglomerativos ou divisivos. O que significa isso? A gente vai ver na sequência. Mas, basicamente, é o seguinte: nós vamos usar métodos aglomerativos, tá? Nós vamos nos restringir a eles. E os métodos aglomerativos, eles funcionam da seguinte maneira: no primeiro passo do algoritmo, cada indivíduo é um grupo, certo? E depois eu vou unindo esses indivíduos, aglomerando esses indivíduos, até que todos os indivíduos pertençam ao mesmo grupo. Por isso que ele chama aglomerativo. No final do método, como a gente vai ver, eu vou ter uma estrutura do tipo árvore que me dá, então, essa hierarquia, né? Dessas aglomerações. E nós usamos esse método hierárquico, tá? Eu vou mostrar aqui na sequência. Os não hierárquicos, eles também envolvem sucessivas alocações e realocações de indivíduos. Mas, assim, num passo, eu faço uma alocação. No outro passo, eu modifico aquele indivíduo que foi alocado num grupo, ele pode ser realocado em outro grupo, até que não haja mais modificação e esses grupos estejam, então, definidos. Uma característica interessante é que nos métodos não hierárquicos, eu preciso definir o número de grupos a priori. Eu tenho 4 grupos, 5 grupos, quantos grupos eu tenho? Pode parecer difícil isso, mas existem medidas que me ajudam a definir esse número de grupos a priori, tá? E o que é feito é o seguinte: normalmente a gente roda a análise para vários números de grupos diferentes e escolhe aquele que dá o melhor resultado. Nos métodos hierárquicos, eu não preciso definir os grupos a priori, como a gente vai ver aqui na sequência, como eles são definidos. Agora, se eu quiser ter uma ideia de quantos grupos seriam formados com os meus dados, eu posso aplicar essas medidas para definir, estimar, assim, o número de grupos adequado para aquele conjunto de dados em questão, tá? Então, o resultado do método hierárquico é esse aqui. Essa é a tal da estrutura tipo árvore, né? Que é um dendrograma, né? Então, na sequência aqui, o que acontece? O dendrograma auxilia a definição do número de grupos. Daí eu não precisar definir o número de grupos a priori no método hierárquico. Eu vou definir uma distância em que os grupos foram combinados, e essa distância que vai me definir a homogeneidade de um grupo e heterogeneidade entre grupos diferentes. Quando eu traço uma linha horizontal no dendrograma a uma determinada distância selecionada, o número de linhas verticais que cortam essa linha horizontal vai me dar um número de grupos. A interseção da linha horizontal com cada vertical define um grupo. Bom, parece confuso, né? Mas se a gente ver aqui no dendrograma, como é que eu faço isso? Digamos que eu defina como distância, né, para definir os grupos, a distância de 30 aqui, tá? Tem uma observação aqui, na verdade, aqui foi feito um agrupamento de variáveis e não de indivíduos. A análise de agrupamento pode ser feita tanto com indivíduos, né?
eu criar grupos de indivíduos semelhantes, como eu posso também aplicar para criar grupos de variáveis semelhantes, tá? Então, nesse caso aqui, foi feito com grupos de variáveis. Digamos que eu escolha a distância 30. Passo a minha horizontal, tá? Aqui, nessa distância 30. Melhor, vou escolher 20, tá? Que é uma distância menor. 20. Quantos grupos eu tenho com essa distância de 20? Vou pegar as verticais e verificar a interseção das linhas verticais com essas horizontais. Então, aqui eu tenho um grupo. A variável 9, ela é um grupo, né? Um grupo com apenas uma variável, tá? Aí vou aqui, interseção da vertical com a horizontal. É um outro grupo. Que grupo é esse? É formado por todas essas variáveis, né? Porque nessa distância que eu escolhi, essas variáveis, elas estão todas agrupadas. Então, se eu escolho a distância 20, eu teria 2 grupos. Não me parece um resultado muito adequado, né? Intuitivamente, você ter 2 grupos apenas, porque eu teria uma variável num grupo e todas as outras 8 variáveis em outro grupo. Então, parece razoável aqui escolher, por exemplo, a distância 10. O que a distância 10 me daria? Vamos lá. Vertical, interseção com horizontal, um grupo, né? Da variável 9. Outra interseção, a variável 4, outro grupo, segundo grupo. Outra interseção aqui com a vertical. Agora eu tenho um grupo formado pelas variáveis 6 e 7, terceiro grupo. Continuo. Interseção com a vertical. Um grupo formado pela variável 8, quarto grupo. Finalmente, a interseção com essa da horizontal com essa vertical me dá um grupo formado por essas 4 variáveis, 1, 5, 2 e 3. Então, se eu escolher a distância 10, eu tenho 5 grupos. Perceberam? Claro, isso parece meio arbitrário, mas o que eu faço? Eu escolho, faço esse corte, aí entro, faço uma análise estatística dentro desses grupos e vejo se esse resultado está coerente, né? Se não tiver, tá, então vou escolher outra distância, outro corte, ok? Bom, os métodos hierárquicos, no caso, os aglomerativos, são esses aí, método de ligação simples ou do vizinho mais próximo, ligação completa ou do vizinho mais distante, método da distância média, do centroide e método de Ward. Nós testamos todos esses métodos e acabamos escolhendo o método de Ward que deu os melhores resultados. Bem, os métodos de agrupamento, na verdade, você constrói, nós usamos a distância, né? Eu tinha me referido que nós usamos a medida de distância euclidiana para formar os agrupamentos. Então, no método, é um algoritmo que a cada passo eu vou calculando uma matriz de distância. E dentro dessa matriz de distância, eu vou escolhendo, em função dos valores das distâncias, o que eu vou agrupar, né? Porque aglomerativos são sucessivas aglomerações, certo? Então, eu tenho lá a matriz de distâncias e eu pego e escolho, então, aqueles grupos em cada passo do algoritmo, né? Eu vou unindo grupos que no passo anterior estavam separados. Ora, no método do vizinho mais próximo de ligação simples, a coisa funciona mais ou menos assim. No início, como eu tinha comentado com vocês, cada indivíduo é um grupo, né? Então, no passo 1, eu vou unir aqueles indivíduos cuja distância é menor. Então, aqui são esses 2 indivíduos, é a distância menor. Então, esses 2 indivíduos passam a constituir um grupo que está representado aqui no passo 1, nesse dendrograma, né?
unir o indivíduo 1 com o indivíduo 2. Passo 2. Qual é o indivíduo mais próximo? É esse aqui. Ele está mais próximo desse grupo formado no passo 1. Então, vou unir esse grupo. Vou unir e formar um grupo com os 3. Está aqui o dendrograma. Os 3 indivíduos unidos. Passo 3. Bom, agora a menor distância é aqui, entre esses 2 indivíduos. Então, eu vou formar outro grupo, de indivíduos que está separado desse grupo formado no passo 2. Está aqui o dendrograma. Unir os indivíduos 4 e 5 e unir os indivíduos 1, 2 e 3, que já estavam unidos no passo 2. E, finalmente, pego a menor distância desse indivíduo, desse grupo, que é desse indivíduo para esse indivíduo. Essa é a menor distância. E aí vou unir todos. E aí está o dendrograma com todos os indivíduos unidos. Acabei a análise e vou decidir onde eu vou cortar e quantos grupos eu vou ter, ok? Então, a ideia do método, ela é relativamente simples, tá? É assim, intuitivo. Então, o vizinho mais próximo, ele está pegando sempre o quê? Ele está calculando a distância mínima entre indivíduos de classes diferentes e unindo aqueles grupos ou cluster cuja distância é a menor é a menor distância, é a mínima. Então, aqui, ó, o cluster K e o cluster L, a menor distância é essa. Esse indivíduo está mais próximo desse aqui. Então, essa é a distância entre os grupos, tá? Por definição, de acordo com o método. Se ela for a menor distância, considerando todos os outros grupos, eu vou unir o cluster K com o cluster L. Bom, o vizinho mais distante, ele não é muito diferente do vizinho mais próximo. O que que acontece? Agora, a minha distância entre grupos, ela é definida como sendo a maior distância. Então, a distância entre esse cluster K e L, em vez de ser essa distância aqui, é a maior distância. Então, é desse indivíduo para esse indivíduo. Ora, eu vou ter uma matriz com todas essas maiores distâncias. E aquela menor distância entre as maiores vai me dizer que aqueles grupos eles têm que ser unidos, certo? Então, o que difere um do outro é a matriz de distância, porque a matriz de distância vai ser diferente pela definição dela. Mas, no final das contas, eu vou ter um resultado parecido, Não é muito diferente, não. O método da distância média, observe que cada método desse, o que muda é a definição da distância entre grupos. No caso da distância média, a distância entre grupos é definida como a média aritmética das distâncias entre as possíveis combinações dos indivíduos. Então, aqui eu tenho os 2 clusters, e agora a distância vai ser a média de todas as distâncias. Por exemplo, se eu pego esse indivíduo do cluster L, eu calculo todas as distâncias e faço a média aritmética delas. Essa vai ser a distância entre os 2 grupos. A menor distância dessas médias vai me definir aqueles grupos que serão unidos para formar um único grupo, ok? No método centroide, agora a distância entre 2 grupos é a distância euclidiana ao quadrado entre os centroides do grupo, que é o ponto médio dos objetos contidos no grupo. Então, está aqui, ó, Essa agora passa a ser a distância entre os grupos. Novamente, a menor distância entre os centroides me define aqueles grupos que serão unidos. Então, observe que em cada passo do algoritmo, do método hierárquico, eu sempre tenho que unir grupos. Eu sempre vou unir grupos até que todos os indivíduos sejam do mesmo grupo. Essa é a ideia. E o método de Yard, que é o seguinte, eu faço a soma dos quadrados intracluster.
Digamos que eu tenha um cluster, um grupo, tá? A, e eu faço a soma dos quadrados dentro desse grupo. Então, vou pegar todos os indivíduos do grupo, o número de indivíduos do grupo é NA, vou diminuir, vou subtrair da média, né? A matriz transposta, então vai me dar quadrado aqui, a soma dos quadrados, tá? Das distâncias entre os elementos do mesmo grupo e as médias, os centros desse grupo. Bom, fiz a soma do grupo A, agora faço a soma do grupo B, C e assim sucessivamente. E calculo qual é o acréscimo resultante da soma dos quadrados da junção de dois grupos. Por exemplo, dos grupos A e B. Então, eu pego os grupos A e B e formo um grupo único. Calculo a soma dos quadrados dentro desse grupo único AB. Diminuo da soma dos quadrados do grupo A mais a soma dos quadrados do grupo B. Faço isso para todos os grupos 2A2. Aqueles grupos que tiverem menor acréscimo na soma dos quadrados vão ser unidos em um só cluster, um só grupo, ok? Então, novamente, né, o que muda aqui é a definição, né? A definição daquelas distâncias, né, que definem os grupos. Bem, determinação do número de grupos. Eu tenho várias medidas para, se eu quiser usar, para determinar o número de grupos. Uma delas é o tal do método Elbow, ou método do cotovelo, que é o seguinte: eu faço o total da soma dos quadrados das distâncias dentro de um mesmo cluster ao respectivo centroide, dessas distâncias aqui, tá? Dessas distâncias. Só que do total da soma. E faço a análise para vários números de grupos diferentes, né? De forma que o número de grupos ideal seria o número de grupos onde esse gráfico faz um cotovelo, por isso que é chamado de método de cotovelo, né? Porque nesse ponto, se eu acrescentar, né, se eu dividir mais grupos, o que acontece? Essa soma de quadrados, esse total, ele não vai mudar muito, né? Então, não preciso ficar dividindo em muitos grupos. Eu paro onde tem esse cotovelo, que no caso aqui foi igual a 4. Ele está sugerindo que 4 grupos é um número ideal para os dados que eu estou tratando. Se eu tenho um grupo só, aí fica horrível, né? Porque a distância dentro do mesmo cluster, que é único, né, ela vai ser muito alta. Então, não presta. Um grupo só que não tem agrupamento, né? Outra maneira de determinar o número de grupos é o método da silhueta, né? Esse aqui, e que verifica também a qualidade dos agrupamentos. A silhueta, a largura média da silhueta, ela é calculada da seguinte forma: eu tenho a menor distância entre um elemento e todos os elementos dos outros grupos, que é chamado de BI, é a menor. E eu tenho a menor distância entre o elemento I e os outros elementos dentro do seu grupo. Faço essa subtração e padronizo com a distância máxima entre esses grupos, BI e AI. Né? Observe que se esse valor da silhueta for alto, eu tenho uma boa qualidade do agrupamento, né? Porque eu vou ter uma distância grande entre o elemento I e os elementos dos outros grupos, e uma distância pequena entre um elemento I e os elementos do seu grupo. Então, os grupos são homogêneos e dentro dos grupos eu tenho homogeneidade e fora dos grupos eu tenho grupos distintos. Então, quanto maior o valor da silhueta, melhor. Faço essa análise para vários grupos
e escolho aquele valor onde a largura média da silhueta for maior. Aqui, no caso, deu 2, né? Se eu tenho um grupo só, a silhueta ela vai ser 0, né? Porque aí aquelas distâncias ali é um grupo só, então B e A e vão ser iguais e vai me dar um valor de 0. Não é bom. Indica que aquele indivíduo pode pertencer a outro grupo. Bem, finalmente, né? Se vocês ainda não estão dormindo de tédio, né, com essa apresentação, nós chegamos na metodologia e agora nós vamos para o trabalho propriamente dito. A metodologia e apresentação de resultados. Essa metodologia, ela é a metodologia utilizada na tese do Juliano. Nem todas essas etapas aqui serão tratadas nos resultados, tá? Então, o primeiro passo da metodologia foi a elaboração do banco de dados. Por que elaborar o banco de dados? Então, é o seguinte, nós selecionamos um banco de dados, né? E nesse banco de dados, eu tinha amostras cujos nomes comerciais eram granito, mármore, xisto, e quartzito. Só que a amostra de xisto tinha, acho que umas 3 ou 4. Então, falando, não, vamos tirar essas amostras, porque elas estão dando uma influência negativa no resultado. Só tem 4, né? Não dá. Fomos verificando os ensaios se tinha outlier, né? Se tinha amostras com resultados muito estranhos, e se esses resultados deveriam ser retirados do conjunto, né? Acabou que não tiramos esses outliers, não, eles vão aparecer aí na sequência, tá? Além disso, para cada amostra desse banco de dados, nós especificamos quais seriam as aplicações. Se ela se aplica em piso, se ela se aplica em fachadas, se ela se aplica no ambiente molhado, ambiente externo ou ambiente interno. Então, para cada uma das amostras, das 285 amostras do banco de dados, foram especificadas as suas respectivas aplicações. Mas como é que foi feito isso? Nós vamos ver na sequência. Essas amostras foram colocadas na tabela Excel e a gente começou, então, a manipular esses dados para obter essa categorização dos ambientes de aplicação. O programa que foi utilizado no trabalho foi o R, que é um software livre, né, disponível aí na internet, e cujo script utilizado está lá na tese do Juliano, então quem quiser utilizar, né, o script, ele está disponível, assim como o banco de dados, né? Grande vantagem de você utilizar programas que são programas gratuitos, né? Então, aplicamos técnicas de estatística multivariada. Foram aplicadas a ACP, que é a análise de componentes principais, e agrupamentos. Não vamos falar da ACP, tá? Porque ela não teve muita importância no trabalho. A análise de agrupamentos levou à definição de grupos, e aí nós entramos nesses grupos e fizemos um estudo estatístico de cada grupo, para ver quais são as características, tanto dentro do grupo, quanto fora desses grupos. E foi aplicado também no trabalho uma técnica de machine learning, né, aprendizado de máquina, chamada árvore de decisão. Eu não falei da metodologia que envolve a construção de uma árvore de decisão, mas eu vou apresentar no trabalho porque ela nos dá uma indicação do ambiente de aplicação de uma rocha. Então, se eu tenho uma rocha que não foi analisada nesse trabalho, eu quero saber onde é que eu posso aplicar essa rocha. Eu entro na árvore de decisão e tenho uma resposta imediata. Então, embora eu não tenha apresentado a teoria, né,
a estatística que está envolvida por trás da árvore de decisão, que não é complicada, eu vou apresentar a árvore exatamente para mostrar como é que a gente poderia fazer isso, né? Eu tenho uma rocha, quero escolher, eu uso a árvore. Bom, o banco de dados, como eu disse, é composto de 285 amostras, e que são amostras de empresas, né, que forneceram esses dados para a gente, de catálogos nacionais, de publicações também. Essas amostras eram o seguinte: 200 granitos, está entre aspas aqui, porque é nome comercial, tá? 61 quartzitos e 24 mármores, tá? E elas pertencem a diversas regiões diferentes do Brasil. Bem, variáveis. Eu tinha comentado com vocês que nós tínhamos 15 variáveis, e aqui estão elas, né? Massa específica seca, absorção de água, resistência à compressão uniaxial, resistência à compressão uniaxial após congelamento e gelo, resistência à flexão em 4 pontos, coeficiente de dilatação térmica e desgaste por abrasão. São aqueles ensaios tecnológicos que a gente mostrou. E resistência ao impacto de corpo duro, né? E o percentual dos minerais: quartzo, micas, feldspato, silicatos, granada, minerais opacos e carbonatos. Cada um desses percentuais é uma variável diferente para nós, tá? Vocês vão ver que usar análise petrográfica foi fundamental. Se não tivéssemos usado esses percentuais de minerais, a análise seria de uma pobreza muito grande. Então, foi muito importante utilizar essa composição mineralógica, tá, das rochas. Ora, eu tinha comentado com vocês que nós categorizamos as rochas e especificamos os ambientes de aplicação para cada amostra do banco de dados. Frascar, né, que é uma autora que inclusive participou da banca lá do Juliano, ela propõe nessa figurinha aqui, quais são os ensaios que devem ser observados para cada aplicação. Então, por exemplo, eu tenho piso interno seco, não é molhado. Eu vou usar resistência ao desgaste por abrasão, resistência ao impacto de corpo duro, e vou usar também a resistência uniaxial. Eu não preciso usar absorção de água, porque é piso seco, tá? Paredes internas, seca e molhada. Esses foram os ambientes que a gente definiu, né, no trabalho. Eu uso resistência ao impacto de corpo duro e uso resistência à compressão uniaxial. Observe que a resistência ao impacto de corpo duro, ela está em todas as aplicações, né? Interessante. Paredes externas, aqui já vem a absorção de água. Aqui vem uma série de ensaios, né? Absorção de água, resistência, flexão, resistência ao impacto, dilatação térmica linear, porque é um ambiente externo, resistência à compressão, né? Bancadas internas, secas, molhadas. Então, nós usamos essa tabelinha, né, para definir qual era a aplicação de cada uma das amostras, onde é que eu podia aplicar. Bom, mas e daí, né? Eu vou usar esses valores, mas quais valores que vão me definir, por exemplo, qual resistência à compressão, por exemplo, que é uma resistência alta que eu possa utilizar aqui nesse piso interno, né? Aí nós usamos outra tabelinha que foi proposta por esses autores, né? Onde ele diz o que é um valor alto ou baixo de uma determinada variável. Então, absorção de água. Se eu vou usar num lugar externo, numa área molhada, eu vou querer uma absorção de água mais baixa possível, né? Então, eu vou me basear nesses valores. Eu vou utilizar lá de baixo a muito baixo e vou definir tal rocha que tem esse valor baixo, pode ser aplicada lá no ambiente externo. E assim sucessivamente,
com esses outros parâmetros que os autores recomendam. É uma resistência à compressão alta, a partir de 130 megapascal, resistência ao impacto de corpo duro. Então, por exemplo, absorção de água e dilatação térmica linear, eu quero o mais baixo possível. Agora, as resistências, eu quero as mais altas possíveis, certo? Então, juntando essa tabelinha com esse ambiente de aplicação, foi feito, então, essa categorização das amostras no banco de dados, que é mais ou menos isso aqui. Entendeu? Definimos os ambientes de aplicação, né? Cada um deles, e para cada amostra, colocamos onde é que ela podia ser aplicada de acordo lá com aqueles valores anteriores, né? E com a tabelinha da Frascar lá dos ensaios, ok? Foi feito isso para todas as amostras. Observe que uma amostra, ela pode ter várias aplicações, tá? Bom, vamos entrar então nos resultados da análise de agrupamento. Primeira coisa, o teste de esfericidade de Bartlett para ver se existem correlações significativas entre as variáveis para aplicar a análise de agrupamento. A conclusão é que existem sim correlações significativas, e aqui a gente pega algumas variáveis cujas correlações são altas. Então, por exemplo, a variável P4 tem uma correlação positiva alta com a variável P3, porque essa bolinha azul aqui vai me dar um valor lá próximo de 0,8, né? 80%. A variável P7 tem uma correlação positiva boa com a variável P15, né? Também um valor alto. Agora, tem variáveis, como a variável P9, que tem uma correlação negativa com a variável P11. É uma correlação alta, mas é negativa, ou seja, quando uma cresce, a outra diminui. Correlações em torno de 30% já são satisfatórias, 30% ou mais, são satisfatórias para a aplicação do método. Então, a nossa conclusão é que eu posso aplicar. E o teste de hipótese também me deu esse retorno, né? Eu posso aplicar análise de agrupamento. Bom, mas essas variáveis que eu falei aqui são o quê, né? As variáveis com forte correlação positiva, claro, né? Resistência à compressão uniaxial e resistência à compressão uniaxial após congelamento de gelo são altamente correlacionadas. As outras duas, resistência ao desgaste por abrasão e porcentagem de carbonato. Então, quanto maior a porcentagem de carbonato, maior a resistência ao desgaste por abrasão, por atrito. Correlação negativa. Olha que interessante. Forte correlação negativa. Porcentagem de quartzo e porcentagem de feldspato. Então, isso aqui vai me separar o quê? O que é quartzito e aquele grupo lá que estava, entre aspas, que é o grupo dos granitos, né? Essa correlação vai me dar essa separação. Fizemos uma análise com vários grupos e plotamos o gráfico do método cotovelo, tá? O método cotovelo está apontando aqui, mais ou menos, né, para a presença de 5 grupos. Ah, mas podia ser 6? Podia ser 7 também. Então, para nós não foi conclusivo isso, mas a gente testou vários grupos, né? Não só os 5. Método da silhueta já nos deu um resultado diferente, deu 3 grupos, né? Que é o valor máximo aqui da silhueta, tá? E também nós temos vários outros índices que eu não detalhei aqui, que me dão valores de número de grupos. São 30 índices. E eu posso usar a regra da maioria, ou seja, eu faço um gráfico colocando esses índices em função do número de agrupamentos. E uso a regra da maioria. Pela regra da maioria,
os índices me definiram o quê? Um número de agrupamentos igual a 2, né? Igual a 2, que me parece pouco, porque só de amostras eu tenho o quê? Quartzito, mármore e granito. Como é que eu tenho 2 grupos, né? Não é bom. 8, 9, que é o número maior depois do 2, também é muito grupo, né? Então, observe o seguinte, aqui se eu fosse mesmo pela regra, eu teria que pegar 2 grupos, aqui eu pegava 3, aqui eu pegava 5, ou seja, não me adiantou nada usar os métodos de definição do número de grupos, eles não me ajudaram em nada. Então, nós fizemos, considerando vários números de grupos diferentes, entramos dentro dos grupos e vimos se fazia ou não sentido a separação. O resultado do método está aqui, assinalado aqui com cores diferentes, porque são muitas amostras, para a gente poder enxergar os grupos, né? O corte foi feito aqui, né? Foi feito aqui, de modo a me dar 5 grupos, que são os grupos G1, G2, G3, G4 e G5. Bom, o que eu tenho dentro desses grupos? Utilizando a classificação comercial, o grupo G1 é um grupo com 58 rochas e todas elas são quartzitas. Então, esse grupo é o grupo dos quartzitos. 100% de acerto. Ótimo. O grupo G2, 59 rochas e todas são granitos. Também 100% de acerto. É um grupo de granitos. Nome comercial. O grupo G3, ele tem 95 amostras, dos quais 93 são granitos e 2 quartzitos. Erro baixo, tá? Então é aceitável, né? Também é um grupo de granitos. O grupo G5 é um grupo... Peraí, eu pulei algum, né? O G3 é um grupo de granitos, né? Apenas um erro aqui, que foi um quartzito, né? Então, 47 granitos. O grupo G4 é um grupo de granitos. Então, G2, G3, G4 são grupos de granitos, né? E o grupo G5 é um grupo dos mármores, né? É um grupo dos mármores, porque 96% das amostras são de mármores, né? Então, é um grupo de mármores. Bem, tá bom. E daí? Isso aqui é só uma tabelinha mostrando as rochas dos 5 grupos, né? Agora a indicação dos ambientes, aquela categorização que a gente fez lá das amostras, para suas respectivas aplicações, então a gente observa algumas coisas interessantes. Por exemplo, o grupo do G2, que é o grupo dos granitos, ele tem ampla aplicação em vários revestimentos, né? Piso interno, parede interna seca, parede interna molhada. Então, 100% das amostras do grupo 2 podem ser aplicadas nos ambientes A, B, C, E e F, né? Então, esse grupo é um grupo bacana, né? Um grupo bacana. A chance de escolher uma amostra desse grupo para uma determinada aplicação e dar certo é muito grande. É um grupo bom, né? O grupo G1, que é o grupo dos quartzitos, também é versátil, tem várias aplicações, embora com um percentual menor das amostras para as aplicações, mas ainda assim adequados. Agora, parede externa já não dá, é 12%, já não é bom, perceberam? Então, como é interessante, né, utilizar os resultados de uma forma, assim, uma metodologia mais clara, né, utilizando todas as variáveis envolvidas no problema. O grupo G3, né, tem uma aplicação razoável. O G4 já mais restrito. Todos eles, G2, G3, G4, são de granitos. Tem também, né, aplicação razoável. E o grupo G5, que é o grupo dos mármores, né?
assim, essa tabela está me dizendo que essas rochas, elas têm uma aplicação, assim, bem ampla. São rochas, e essa foi uma análise que foi feita na tese também, de boa qualidade, né? Eu não tenho rochas de má qualidade aqui, nesse banco de dados, tá? Muito interessante agora esse gráfico aqui. O que ele está nos mostrando? Bom, o grupo G1. O que é o grupo G1? É o grupo dos quartzitos. É o que tem o maior percentual de quartzo, claro, né? O grupo G5, que é o grupo dos mármores, é o que tem o maior percentual de carbonatos, claro também, né? Sem problemas. Agora, o que intriga aqui é o grupo G4, né? Então, G2, G3, G4, eles são chamados de granito. No entanto, o grupo G4 se diferencia dos demais pelo alto percentual de granada, né? Mineral granada, que é uma característica não dos granitos, mas dos gnáceos. Então, quando a gente viu isso, falamos assim, bom, então esses granitos que caíram no grupo G3, G3 não, desculpa, G4, eles, na verdade, não são granitos, não, eles são gnáceos. Olha a importância, somente com aqui a análise petrográfica, eu consigo matar isso aqui. O nome que o cara usou, comercial, é granito, mas não é granito coisa nenhuma, é gneiss. E o gneiss e o granito têm propriedades distintas, então é importante distinguir, certo? Bom, aqui estão os resultados, né? Os gnaisses no grupo G4, o G1, tá? Grupo de quartzito, beleza. O grupo G5 dos mármores, e, né, a mineralogia como uma variável aí essencial nessa análise de agrupamento. Sem ela, a gente não teria chegado nesse resultado. Bom, aí nós pegamos cada variável e cada grupo e fizemos esses box plot para ver quais as características desses grupos. Observem que eu tenho esses asteriscos aqui, que são amostras que são outliers, né, com valores bem diferentes do restante do grupo. Nós deixamos ela aí, tá? Porque a estatística, ela não é exata, né? Você vai ter um erro aí, então esses outliers aí são comuns. Eu não posso ter uma quantidade muito grande deles. Massa específica seca. Observe que o G5 ele tem uma massa específica seca alta, e que pode induzir aí queda de placas em paredes e fachadas. Então, esse grupo G5 deveria ser evitado, né, para utilização nessa aplicação. Embora essas massas específicas aqui, elas estão dentro de uma faixa de variação que não é muito grande, não, né? Aqui tudo é maior que 2.600 aqui, quilo por metro cúbico, né? Mas tudo bem. Absorção de água, eu tenho aí os grupos bem uniformes, né? Com valores de absorção de água todos baixos. Se eu olhar aqui, ó, vamos ver se eu acho aqui aquela tabelinha. Aqui. Absorção de água, vamos ver, baixo, menor que 0,4, né? Então, eu vou lá nos grupos. Aqui, está tudo dentro da faixa, né? Tudo dentro da faixa. Então, essa propriedade aqui, ela, na verdade, não diferenciou muito, não, né? Nem tampouco a massa específica seca. Resistência à compressão uniaxial e resistência à compressão uniaxial após gelo e degelo. Essa me deu um resultado interessante. Primeiro, quartzito, grupo G1, maior variabilidade, é um ponto de atenção. Varia muito, né? Porque se eu pegar aqui, sei lá, 70 até 160, por aí, é uma variação grande, né?
observe que há um relativo enfraquecimento, né, da amostra com ciclos de gelo e degelo. Mas se eu pego, por exemplo, aquele grupo G2 dos granitos, esse enfraquecimento é pequeno, né? De uma forma geral, você não tem um enfraquecimento muito grande, não, tá? Com ciclos. Resistências altas podem ser observadas no grupo G2. Então, o grupo G2 dos granitos são os granitos de melhor qualidade em relação ao grupo G3, em termos de resistência, e em relação ao grupo dos gneiss. Observem como a resistência dos gneiss é significativamente menor do que a resistência dos granitos. Então, se eu chamar tudo de granitos, vai ser um erro grosseiro, né? Grosseiro, porque as características são muito diferentes. Eu já posso ver que o meu algoritmo dividiu os grupos G2 e G3 de granitos em dois grupos, porque um tem uma qualidade, um grupo tem uma qualidade melhor do que o outro grupo, né? Dá para perceber isso. Resistência à flexão, né? Novamente, G2 e G3. G2 e G3, novamente, são os granitos. Maiores resistências, tem indicação para pancada, né? G1 tem maior variabilidade na resistência à flexão, ponto de atenção, né? Então, tem que ver se nem todas as amostras vão ter uma resistência satisfatória. G1, né? Agora o coeficiente de dilatação térmica. Tem um coeficiente de dilatação térmica alto, né? Então, ele não seria indicado para ambientes com ação direta do Sol. É o grupo dos quartzitos, né? E os gneiss aqui, eles aparecem agora melhores em relação aos grupos dos granitos no quesito coeficiente de dilatação térmica, né? Então, nesse quesito, ele está melhor que os grupos lá dos granitos. Desgaste por abrasão, desgaste Ansler, né? Que é aquele lá da pista, né? Da amostra que percorre a pista. G5 tem o maior desgaste, né? Lembra da correlação do maior desgaste com a porcentagem de carbonato, né? Que é uma propriedade importante para piso, né? Ponto de atenção. G1 tem maior resistência ao impacto, né? E aí isso dá uma versatilidade em todas as aplicações. Tá? Bom, chegamos na árvore de decisão. Então, a árvore de decisão foi construída e ela é o seguinte, essa árvore de decisão. Aqui eu tenho os grupos, tá? E numa árvore de decisão, cada ramo ele é definido através de uma propriedade. Então, o algoritmo, a partir de determinados critérios estatísticos, índices, ele escolhe a variável que vai diferenciar os ramos da árvore naquele ponto que eu estou analisando. Por exemplo, vamos pegar aqui, a primeira variável da árvore é a porcentagem de feldspato. Menor que 22, maior que 22. Aí, menor que 22, ele joga agora para a porcentagem de quartzo. Observe o seguinte, as amostras que têm uma porcentagem de quartzo maior que 66%, elas vão para o grupo G1. E o grupo G1 está aqui, ele só aparece aqui, ele não aparece mais em lugar nenhum, que é o grupo o quê? Dos quartzitos. Então, eu tenho uma amostra, se ela tem essas características, né? Porcentagem de feldspato menor que 22% e de quartzo maior que 66%, é quartzito, né? Cai no grupo dos quartzitos. E menor vai cair no grupo G5, que é o grupo de mármore, dos mármores, né? Então, observe que o grupo dos mármores
e o grupo dos quartzitos, eles são definidos pela árvore de decisão na primeira ramificação dela. Eu já separo, né? Simplesmente pela composição mineralógica. Novamente, a composição mineralógica ela é fundamental para separar os grupos, sendo confirmado aqui de novo nessa árvore de decisão. Bom, e o resto? Granitos e guinais, são os grupos dos granitos e guinais. Então, resistência com pressão uniaxial após gelo e degelo, né? Se é maior que 146 e menor que 146, vai para esse ramo. Então, digamos que eu tenho uma amostra, né? E eu quero saber qual o grupo que essa amostra pertence. Por quê? Porque se eu souber o grupo que ela pertence, eu também vou deduzir aí onde é que eu posso aplicar, né? Então, peguei uma amostra e vou aqui. Ela caiu aqui. A resistência após gelo e degelo é maior que 146 mega. Porcentagem de minerais opacos menor que 2,5. O percentual de granada maior que 1%. E a resistência à compressão simples menor que 183. Onde eu caí? No grupo dos guinais. Certo? Então, essa amostra, talvez, sei lá, classificada como granito, na verdade é um guinais. Descobri isso facilmente, simplesmente seguindo as variáveis e os ramos aqui da árvore, né? E assim por diante, tá? Então, essa árvore, ela me dá o seguinte resultado. Eu tenho uma amostra nova, que não foi utilizada na análise de agrupamento, eu entro na árvore e descubro qual o grupo que ela pertence, né? Bom, além disso, né, o trabalho poderia continuar aumentando esse banco de dados, por exemplo, colocando mais mármores, que tinham poucos, colocando aí xistos, né, serpentinitos, outras rochas, e rodando novamente a análise e melhorando, né, obtendo de novo esses grupos. Quanto mais amostras, quanto mais variabilidade eu tiver, a ideia, né, possivelmente eu vou ter um melhor agrupamento, tá? Mas eu posso usar esses grupos, os resultados do trabalho, se eu tiver granitos, mármores e quartzitos, né, e quiser saber a aplicação deles, ok? Bom, finalmente, conclusões. O banco de dados foi bastante representativo, né? Nós tivemos um banco de dados bom, que nos permitiu fazer uma análise com resultados muito interessantes. A utilização de um software livre, né, como o R, é fundamental, porque qualquer pessoa pode repetir a análise, né? Ela não fica refém dos resultados, ela pode gerar os seus próprios resultados. É muito comum utilizar o R, é um software muito bom, software estatístico excelente para essas análises, mas nós também temos o Python. As pessoas têm usado muito o Python para fazer análises, né, de estatística multivariável, inteligência artificial. Também é livre, também é bom. Os resultados foram muito bons, nós tivemos boas distinção entre grupos, nós conseguimos distinguir entre gneiss e granitos, foi um resultado muito bacana, né? Tivemos a formação de um grupo puro para os quartzitos, 100% de acerto, e um grupo quase puro para os mármores, com 96% de acerto. Além disso, nós conseguimos diferenciar grupos de granito. O grupo granito G2, que é um grupo de alta qualidade, e o grupo G3, que é um grupo de qualidade inferior, né? Não é uma qualidade ruim, mas é inferior ao grupo G2. Então, se eu quero um granito de alta qualidade, eu tenho que escolher um granito que se encaixe no grupo G2. Além da composição mineralógica, a resistência
compressão uniaxial, flexão, resistência, compressão uniaxial, pós-congelamento de gelo, também foram variáveis muito importantes, porque me ajudaram a definir esses granitos de melhor qualidade, né? Então, resistência também é um parâmetro que se mostrou importante para a nossa análise. Aqui são as referências bibliográficas, né? Obrigada pela atenção de vocês e pela paciência de me escutar durante tanto tempo. Agora estamos abertos, então, às perguntas de vocês, né? Caso vocês queiram, tenham alguma dúvida, eu vou voltar aqui para a imagem. Nós que agradecemos, professora. Então, vamos para as perguntas, né? Sim. Então, eu acho que eu vou começar, Pádua. Aí depois eu deixo você dar sequência aí com as perguntas do chat. Tá Professora, ok isso. professora, parabéns pelo trabalho. Obrigada Obrigada. por compartilhar um pouco aí da pesquisa de vocês. Com certeza serve de inspiração aqui para os alunos do PPG-100. Eu achei interessante essa questão de ter diferenciado em grupos, né? Minha pergunta seria qual a diferença do G2, G3 e G4, que são os grupos de granitos, né? Aí ao longo da apresentação ficou muito clara essa questão dos gnaisses, né? Do grupo 4, mas do G2 para o G3 seria apenas a questão de resistência ou teria alguma outra característica que diferencia esses granitos? Olha, do que a gente pôde perceber, a resistência foi o fator que diferenciou. Eu poderia. Deixa eu ver aqui se a árvore me dá mais alguma informação. Vocês estão vendo, né? No modo de apresentação. Sim, G3 e G2, né? isso. Veja bem. G3, mineralogia, né? Massa específica, ela está aqui menor. Massa específica, ela poderia ser um diferencial, mas não é, porque, na verdade, elas são muito próximas, né? Embora você tenha aqui menor e maior que 2.700, não sai muito desse valor. Então, eu acho que é a resistência mesmo, né? É a resistência. Eu achei muito interessante também essa questão da utilização do software livre, né? Eu não tenho muita referência com trabalho sobre clusterização, mas recentemente eu estudei um aplicativo que é implementado em R, que chama Bibliometrix. E ele faz essa análise de clusterização para a gente poder agrupar os trabalhos científicos. Então, a gente busca lá na base de dados da Scopus ou da Web of Science, faz o download dos metadados, né, dos nossos artigos, dos nossos bancos de dados de artigos, e com poucos cliques, né, a gente já consegue fazer essa análise de clusterização, porque alguém, né, teve todo esse trabalho, como o que você acaba de apresentar, né, de fazer todo o estudo para que a gente possa chegar em uma árvore de decisão ou em um aplicativo e resolver os nossos problemas com poucos cliques, né? Então, eu fico muito feliz em ver outros exemplos de trabalho. Olha que interessante. Eu tinha curiosidade de saber quais as variáveis que ele usou para chegar nesses artigos homogêneos, né? Ah, sim, Deve aí ser tem que ver. difícil, né? Não sei. Mas muito interessante, porque aí os que, digamos, são ruins, né? E que não são ruins, não te interessa, você já nem lê. Sim, sim, interessante, Muito né? bom, muito bom. Pádua, teria alguma pergunta? Sim, sim, Ista. Professor, primeiro, meus parabéns pela apresentação, tá? Obrigada. O nosso colega Gerson Romano, primeiro ele informa, né, que essa técnica de clusterização é excepcional para uma série de análises multivariadas, né? E que recentemente ele utilizou para ajuste e validação de um modelo geometalúrgico de um dispositivo e o resultado foi muito positivo, tá? E nossa colega a Aline, ela faz Aline de Souza, Aline Lara, ela parabeniza pela palestra, né? E
faz uma pergunta. Na verdade, ela faz duas perguntas. A primeira é: quais são as vantagens das rochas ornamentais brasileiras em relação às de outros países no mercado internacional? E a outra pergunta é: existe uma tendência global em relação ao uso de determinadas cores ou o tipo de rochas ornamentais? Bom, eu acho que essa pergunta talvez fosse melhor respondida pelo Juliano, né, que é o especialista nas rochas ornamentais. Mas do que a gente conversou, né, existe essa escolha com base em características estéticas mesmo. Ah, eu acho a rocha bonita, eu escolho. Sem levar em conta esses dados de caracterização que estão disponíveis, né? Que é obrigatório. Então, assim, me parece que a escolha de uma rocha, pelo aspecto estético, é muito pessoal, né? Ah, eu gosto de um granito preto. Ah, tem um granito, né? As cores chamam muito atenção, né? Não que esse aspecto não seja importante, mas a ideia nossa é o seguinte: juntamente com esse aspecto, tá, eu escolhi esteticamente, eu gostei. Agora eu quero ver se ela é adequada para a aplicação que eu quero, certo? Não sei se eu respondi a pergunta, ou se tinha duas perguntas, eu É, fiquei meio a, perdida aqui. a primeira, né, qual como é que quais são as vantagens da rocha ornamental brasileira em relação Ah, às internacionais? sim. Bom, elas são muito utilizadas, né, no mundo inteiro. Não que não existam rochas de boa qualidade em outros países, né? As de Portugal, que a gente tinha o banco de dados, são muito boas, mas elas têm as rochas brasileiras têm uma grande aceitação no mercado, até porque digamos, pela quantidade existente, né? Então, dentro dessa quantidade, você vai achar coisas muito boas. Inclusive, o Juliano, atualmente, ele está lá na Itália como visitante, né? Com um estágio lá. Por causa desse trabalho, ele foi convidado para ir lá para a Itália para fazer uma cooperação com eles lá, o que nos deixou muito felizes, né? Quer dizer, o trabalho ele continua, né? Então, acho assim, nós temos uma variedade muito grande de rochas ornamentais, né? Uhum. Então, isso cria, assim... E você vê que esse banco de dados de vários locais, se você olhar a tese, você vai ver, porque o Juliano fez essa análise da qualidade, a qualidade das rochas do banco de dados, ela é boa, né? Ela é boa, você não tem nenhuma rocha de qualidade ruim. Todas estão de regular para cima, acho que regular são pouquíssimas. A maioria de qualidade boa e muito boa, né? Uhum. Baseado nos parâmetros, em todos os parâmetros. Então, assim, acredito que a aceitação vem um pouco disso aí, né? Uhum. Professora, nosso colega Gerson, ele quer falar. Gerson, pode ficar à vontade. Seu microfone está desligado, Gerson. Verdade. Vocês me ouvem agora? Sim, agora sim, meu amigo. Tudo bem? Joia, boa Tu- noite. tu- Professora, Boa- de antemão, parabéns pela apresentação, viu? Tema muito interessante e relevante. Eu até coloquei um comentário aí que a gente, recentemente, eu estava fazendo uma consultoria, estou fazendo uma consultoria, um projeto de terras raras, né, no âmbito de geometalurgia, e a gente tem algumas técnicas de correlação que a gente utiliza litogeoquímica para ajudar a interpretação de resultados e performance de recuperação metalúrgica, onde a gente diferencia diferentes tipos litogeoquímicos para correlacionar com resultados de recuperabilidade, né, metalúrgica de terras raras tipo íon adsorvido em argila.
E um colega metalurgista que trabalha comigo, né, nesse projeto, ele fez um trabalho utilizando essa técnica de clusterização para refinar esse modelo, né? Então, é muito interessante como esse tipo de técnica pode auxiliar em diversas frentes, né? Você acabou de apresentar um trabalho muito, muito interessante para rochas ornamentais, e a gente está utilizando isso para uma definição de um modelo geometalúrgico de uma gênese totalmente diferente, né? Então, muito bom ver um trabalho nesse aspecto bem distinto, né, do que a gente tem visto normalmente, e parabéns pelo trabalho. Se me permite uma contribuição em relação a essa questão que foi levantada acho que pela Aline, né? Aline? Isso, é a Aline. O que acontece, né? O mercado de rochas ornamentais, ele é muito suscetível ou sensível ao que a gente chama de modinha, né? É aquilo que está na moda no momento. Então, o que a gente vê é muito assim, por vezes você tem uma rocha que hoje, por exemplo, chama-se pegmatito Patagônia. É um tipo de pegmatito que você tem faces majoritariamente compostas de quartzo e feldspato, e que, dependendo do corte, da posição do corte, ele tem um alto valor agregado, chega a custar $3.000 a tonelada, o metro cúbico, né, desse material. Sendo que há alguns anos atrás, esse tipo de pegmatito não era sequer olhado, né? Da mesma forma, tem vários outros exemplos, como tipos de granitos e etc. E onde eu quero chegar é que esse trabalho que a senhora apresentou, ele pode ser utilizado também, por exemplo, para buscar a viabilidade econômica de uma série de jazidas de rochas ornamentais que outrora eram viáveis economicamente por uma questão de moda, né, de mercado, de absorção do mercado, mas que hoje não tem mais utilidade do ponto de vista de rocha ornamental, mas que pode ser utilizada para uns diversos outros fins, né, baseado nesse tipo de análise aí, qualificando-as para determinados usos, né? Então, o André, se estivesse presente, ia comentar que eu olho sempre o financeiro, né? E eu vi realmente que esse trabalho, professor, ele pode sim ser utilizado como uma ferramenta de estudo de viabilidade para avaliar potencial de rochas ornamentais ou de jazidas que outrora eram comerciais, mas que hoje não são por uma questão de moda, mas que podem ser utilizados para outros fins, se qualificados para essas destinações, né? Então, era esse parêntese que eu queria abrir aí no diálogo. Sim. Agora, a gente precisaria de todos esses resultados de ensaios. Então, teria que ter um investimento para pesquisa do jazimento e provar que é viável a lavra, né? Sem dúvida. Tem uma outra questão ligada a rochas ornamentais que a gente pensou em... o Juliano, inicialmente, queria fazer esse trabalho, que é o problema das fraturas que ocorrem com a extração, né, de rochas ornamentais, que é um problema muito sério e que causa uma perda muito grande de blocos, e aí levando a recuperação muito baixa por causa dessa perda. Mas esse é um assunto extremamente importante, mas altamente complexo. E eu falei, Juliano, para isso a gente teria que ter uma cooperação enorme das empresas, né? Porque teria que fazer ensaios em campo, né? E, na verdade, o que a gente observa é que não existe esse apoio, né? Esse suporte financeiro das empresas para um trabalho como esse. Falei, então desiste, porque você vai ficar 10 anos tentando terminar o doutorado e não vai conseguir. Mas esse problema das trincas, tem alguns trabalhos no programa a respeito disso, é também um problema muito sério, né? Sem dúvida, sem dúvida. Professora, acho que não temos mais perguntas. Você gostaria de fazer as considerações finais? Não, eu só espero que não tenha sido assim
muito tediosa a palestra, né? Porque eu falei, gente, a gente demora a chegar nos resultados, né? Porque tem que ficar explicando o cluster. E eu, na verdade, não sabia qual era o conhecimento de vocês a respeito do assunto. Foi meio no escuro. Então, espero que tenha atendido as expectativas de vocês. E quero dizer que foi um prazer, né, esse contato com vocês, né? E desejo muito sucesso para vocês no programa, né, de pós-graduação, na graduação, que vocês possam crescer e que possam constituir equipes aí importantes, né, para que avancem aí na metodologia científica, né? Muito obrigada a vocês, foi um prazer. Professora, Obrigada. Obrigada. A palestra foi interessantíssima. Ela vai ficar gravada no YouTube, então tenho certeza que além de inspirar os nossos alunos aqui, vai inspirar muita gente que trabalha nessa área, trabalha na área de clusterização, rochas ornamentais. Então fica aqui o nosso agradecimento pela palestra. Okay. E aos que nos acompanharam até aqui pelo YouTube, não deixe de seguir o canal, curtir e compartilhar o nosso vídeo. E uma boa noite a todos. Okay. Boa noite a todos. Boa noite para vocês. Até logo. Até mais. Boa noite.